que é que o Senhor teu Deus pede de ti? O que Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor, o teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus, Ele exige isso de nós. Deus, Ele requer isso de nós. Esta palavra falada ao povo de Israel no deserto, esta palavra falada ao povo de Israel muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, essa palavra ela serve para mim e serve para você nos dias atuais. Sabe por quê? Porque passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus ela é a mesma, ela permanece para sempre. E Deus, Ele fala ao meu, ao seu coração, que você venha temer a Ele, temer ao Senhor. Deus te pede que temas a Ele, e que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e que sirva ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Eu vou fazer uma oração agora, eu quero que você feche os teus olhos. Mas eu quero que você olhe para dentro de você. O que é prioridade na tua vida? O que você tem colocado como prioridade na tua vida? O que é verdadeiramente amar a Deus? Será que você ama mais a Deus do que o teu filho? Será que você ama a Deus mais do que o teu esposo, a tua esposa? Será que você ama a Deus mais do que o teu emprego? Será que você ama a Deus mais do que você se ama a si mesmo? Jesus, o próprio Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de toda a tua alma, amar a Deus de todo o teu entendimento, amar a Deus de todo o teu coração. Isso foi Jesus falando. Amar a Deus. Por aumentar a iniquidade, o amor a Deus, o amar a Deus ia ser colocado de lado. Deus não ia ser mais prioridade nas nossas vidas. Sabe, as pessoas falam que amam a Deus, mas elas vão à igreja o dia que ela acha que deve ir. Elas oram a hora que elas acham que deve orar. Elas pegam a Bíblia para ler a hora que elas acham que dá para ler a Bíblia. Elas têm a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém, mas fala quando quer ou quando sente de falar, ou às vezes não falam. Tem pessoas que às vezes entram anos, às vezes fica um ano dentro da igreja, mas não falou do amor de Deus para ninguém. Será que você canta porque você gosta de cantar ou você canta por amor? Você toca porque você gosta de tocar ou porque você faz por amor? Tem pessoas que só levantam na hora da adoração quando alguém pede. Você levanta para adorar porque alguém pediu ou você faz por amor? Seria tão bom, eu vejo um grupo de jovens aqui na igreja, quando tem oportunidade, eles soltam a voz e cantam. Mas no começo do culto ou no final do culto, se não for eles tendo oportunidade, às vezes você não ouve a voz deles. Porque tiveram oportunidade, canta, vai cantar porque tiveram oportunidade, e o demais do culto, como que fica? Você glorifica a Deus porque acha que tem que glorificar, ou glorifica porque Ele merece ser glorificado e você faz por amor. Amar a Deus, meu amado, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que a nossa própria vida.
Uma certa feita eu coloquei um vídeo aqui na parede, foi num culto de Santa Ceia, de pessoas que estavam sendo espancadas e queimadas vivas na Índia, mas eles não negavam a palavra de Deus. Pessoas arrastadas no meio da rua, espancadas até a morte. Não era uma luta de boxe, não era uma luta de rua, não era briga de rua, era um homem sendo arrastado, espancado a pauladas, a chutes e soco até a morte, porque eles decidiram amar a Deus. Amar a Deus. Você estaria disposto a morrer por amor a Deus? Sabe, se você diz que ama a Deus, mas se você não renuncia, o teu amor é mentiroso. É um amor de palavras. O que Deus ele tem preparado para mim, para você, meu amado, não é porque você merece, não é porque nós merecemos. É porque antes de nós o conhecermos, Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz em João 3,16, o amor de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande. Jesus, sendo Deus, deixou seu trono de glória para poder, como homem, poder te entender, poder te compreender, conhecer suas dores, conhecer suas tristezas, conhecer seus limites e até saber o porquê que você leva uma vida de pecado. Mesmo se ele ter pecado, ele te entender, sendo você pecador. E ele fez algo que ninguém poderia fazer. Ele não só renunciou ao trono de glória, mas ele derramou a vida dele, ele derramou o sangue dele, ele era Deus, mas como homem ele sentiu dores, as dores das chicotadas, as dores das bufetadas, a dor de cada prego entrando em sua mão, a dor da coroa de espinho sendo encravado na sua cabeça. Ele sentiu dores. A Bíblia diz que ele se entristeceu quando estava lá, foi falado aqui, ele queria alguém para poder orar com ele, os discípulos adormeceram. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, ele se angustiou, ao ponto de dizer, Pai, se possível passe de mim esse cálice como homem. Ele queria dizer, Pai, eu não vou aguentar, mas ele aguentou, ele suportou. Porque antes de ver os pregos, antes de ver a coroa de espinho, antes de ver a cruz que esperava, ele já tinha te contemplado. Ele já tinha te visto. Antes de você nascer, ele já sabia quem era você. Lepábia chama naraba sudeclamaraba suriadarabas. Se eu falar que eu amo Deus, eu sou mentiroso, irmãos. Eu não amo Deus. Mas você é pastor. Não, irmãos, porque o amor de Deus é tão tremendo. Eu não quero jamais me igualar ao amor dele. Jamais eu teria coragem de pegar um filho meu e matar para salvar alguém, meu amado. Aleluia. E ele doou o filho dele, ele entregou o filho dele. Isto é amor, meu amado. Aí tem pessoas que falam que ama Deus. Se está chovendo, ele não vem para a igreja. Se está fazendo frio, ele não vem para a igreja. Se está calor, ele não vem para a igreja. Se está cansado, não vem para a igreja. Às vezes troca o culto por um passeio no shopping. Troca um culto para poder andar em outro lugar. E tem aqueles que às vezes não querem, ainda quer impedir ou atrapalhar do outro a amar a Deus. Às vezes ele não quer, e às vezes o inimigo ainda usa ele para querer tirar o amor e colocar a frieza no coração da pessoa. Irmãos, eu tenho pedido a Deus. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e essa pessoa falou uma coisa que eu precisava ouvir, falou assim, pastor Isaías, você precisa pedir a Deus
Você já é pastor, é consagrado a pastor, mas você precisa de uma unção pastoral. Não é uma unção, um chamado, mas é saber pastorear, ter os olhos de Deus, o ouvido de Deus, o coração de Deus. Porque quando a gente tem o coração de Deus, a gente sofre calado. Quando a gente tem o coração de Deus, a gente não vai pagar com a mesma moeda. Porque quando a gente tem o coração de Deus, a gente não vai guardar mágoa, não vai guardar rancor. E quando eu ouvi aquela palavra, tocou no meu coração e eu comecei a orar, mas Senhor, eu preciso dessa unção, não que veio do homem, a do homem eu recebi, mas eu preciso dessa unção que vem do Senhor para a minha vida. Eu preciso aprender a pastorear. Eu preciso disso. Sabe, Jesus, além de sofrer por amor, Ele nos preparou um lugar, meu amado. Por amor, Ele nos preparou um lugar muito lindo, as pessoas se esquecem disso. Por mais que você ache que você está fazendo melhor, você não está fazendo nada. Por mais que eu ache que eu esteja fazendo alguma coisa, eu não estou fazendo nada. Nada paga a morte de Cristo na cruz e nada paga o que Ele preparou, o que está preparado. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, nem na mente, nem no coração do homem passa o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui você passa todo tipo de prova, todo tipo de luta, todo tipo de enfermidade, todo tipo de coisa. Mas vai chegar um dia que você não vai só... Aqui hoje você está ouvindo falar de Jesus. Jesus hoje aqui é como um vento que você ouve falar do vento. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você sente Jesus e não vê Jesus. Mas naquele dia, aleluia, você não vai ver Ele mais com marca de prego nas mãos. E nem com coroa de espinho na cabeça. Você vai ver Ele como João viu, com os olhos como duas bolas de fogo, os pés reluzentes como latão, a roupa salpicada de sangue, dizendo, vem filho amado, entra para o gozo do teu Senhor, aleluias. Vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sabe? Salvação é individual. Não deixa nada, não deixa ninguém tirar o amor de Deus da tua vida. Eu fico olhando os jovens daqui da igreja. Quem me dera se eu tivesse aproveitado a minha juventude, como eles são jovens. Quem me dera se eu tivesse conhecido Deus, como eles já conhecem. Quem me dera se eu tivesse tido intimidade com Deus, como eles já tiveram. Eu não tive essa oportunidade. E eles têm. Então aprenda a amar a Deus. E se não aprendeu, peça a Ele para poder te ensinar. Deus sabe. Cantar, irmãos, todo mundo canta. Tocar, tem aqueles que sabem, tocam. Mas mexer com o coração de Deus é quando Ele olha para você e sente que Ele está sendo amado por você. Amado. Não é amado com palavras. Não é reganhar a boca e dizer, Jesus, eu te amo. Mas é as atitudes. É os frutos. Não precisa ninguém saber que você ama Ele. Basta Ele saber que você ama Ele. Basta Ele saber que o seu coração está nele. Que você pertence a Ele. Eu fico olhando, irmãos, como as pessoas se esfriam na fé.
como as pessoas, às vezes elas perdem a identidade, elas deixam de ser quem elas eram na presença de Deus. Sabe, uma pessoa que realmente ama a Deus, Gálatas capítulo 2, no verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou. Repete comigo, fala, me amou. Me amou. O qual me amou, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando realmente o amor de Deus, ele é manifesto nas nossas vidas, às vezes não precisamos sair gritando por aí: Jesus, eu te amo, eu te amo. As nossas atitudes são de amor. Sabe, tem marido que às vezes dá até flor para a mulher, dá caixa de bombom. Às vezes tem marido que fala eu te amo, mas a atitude dele demonstra que ele não ama. As atitudes da esposa demonstram que ela não ama. Porque falar eu te amo é muito fácil. Eu posso chegar para o Vitor e falar: Vitor, eu te amo, mas eu posso estar apunhalando ele pelas costas sem ele saber. Existem muitas pessoas que dizem eu te amo, mas a falsidade está por detrás do eu te amo. Mas o amor de Deus é sincero. Ele quer que o seu amor por ele também seja sincero. Não seja um amor fingido. Ele não quer apenas que você abra os seus braços, a tua boca e grite eu te amo. Mas ele quer estar olhando para você e ver que nas tuas atitudes ele está vendo o verdadeiro amor por ele. Sabe, meu amado, quando nós amamos a Deus, a prioridade é Deus. Quando nós amamos a Deus, não adianta dizer que você ama a Deus, você não ama a igreja. Não adianta você dizer que ama a Deus se não ama o teu próximo. Até os teus inimigos. O próprio Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e é o teu próximo como a ti mesmo. Próximo não está falando só de pai, de mãe, de irmão, de avó. Está falando daquelas pessoas que estão ali do teu lado. Até aquelas que você não conhece. Jesus, ele diz: de que valia tem você amar aquele que te ama? Ele disse: amai aquele que vos persegue. Porque você amar aquele que te ama é muito fácil, meu amado. É muito fácil você amar aquele que ama você. Mas Deus, ele quer que você ame aquele que te aborrece. Ele quer que você ame aquele que te injuria, aquele que te apedreja, aquele que pisa em você. E é isso aí que nós temos que buscar, porque isso aí não vem de mim, não vem de você. Esse amor, ele vem do coração de Deus. Ele vem do coração de Deus. Eu estava meditando hoje à tarde. Saber que de todos os ministérios que tem dentro da igreja, todos os ministérios, adoração, instrumento, intercessão, um dos maiores ministérios dentro da igreja é o ministério de evangelismo e de visita. Porque que adianta você orar e você não sair para evangelizar? Aí tem gente que vai para um monte, fica a madrugada toda orando, se enche igual uma bola, quase perto de pocar. Jesus subia para o monte, mas ele descia para curar os enfermos. Ele descia a falar do reino de Deus que era chegado a todos. Não adianta eu me encher de poder.
e não ganhar uma alma para Deus, meu amado. Sabe, hoje as pessoas procuram as igrejas, enchem as igrejas. Elas querem carro, querem casa, querem dinheiro, querem apartamento, quer casar, quer tanta coisa. Mas não diz assim: Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma alma este ano. Eu quero apresentar pelo menos uma vida diante do teu altar este ano, porque as demais coisas o Senhor vai fazer sem eu precisar pagar o preço por isso. Porque quando eu busco o reino de Deus, a prioridade é o reino de Deus. Quando eu tenho amor pelo reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. E entra ano e sai ano, irmãos. A igreja fica estagnada, a igreja fica parada. Por quê? Porque a maioria dos crentes que diz que ama a Deus e não tem compromisso com Deus, não ganha uma vida para Deus. Tem alguns que, se até puder, tira da presença de Deus, mas não ganha. Às vezes mata, tira. E até que ponto você ama a Deus? Hoje eu chamei o Léo ali para conversar. E Deus me fez lembrar aqui de algumas coisas que eu falei com ele. José amava tanto a Deus, tanto a Deus. Ele estava longe de casa. Era um jovem cheio de vigor. Ele tinha de tudo. Não para ser cobiçado pela mulher de Potifar, mas para cobiçar a mulher de Potifar. Porque ela também, segundo a palavra de Deus, ela era uma mulher bonita. Longe de casa, quer dizer, abandonado pelos irmãos, jogado dentro de um poço. Irmãos, levado como escravo para uma terra distante. E quando a mulher de Potifar tentou seduzir ele, tentou agarrar ele e levar ele para a cama, ele abre a boca e diz: porventura pecaria eu contra o meu Deus? Isso é amar a Deus. Amar a Deus ao ponto de renunciar os seus desejos sexuais. Amar a Deus até o ponto de entender que mesmo nas provações que ele estava a passar, Deus estava no controle da vida dele e que algo de diferente ia acontecer. Mas ele renunciou se deitar com aquela mulher, porque amava a Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego mandaram aquecer 7 vezes mais a fornalha. Eles abrem a boca e dizem: não adianta, nós não vamos nos prostrar. Todas as nações se prostraram diante da imagem. O próprio povo de Israel, que conhecia Deus, que dizia que amava a Deus, se prostraram diante da imagem, mas os 3 não. Nós não vamos nos prostrar. O nosso Deus vai nos livrar dessa fornalha. O nosso Deus vai nos livrar da tua mão. Eles estavam dispostos até morrer, mas se dobrar não, meu amado, porque amava a Deus. E tem muita gente aí se dobrando, se curvando. Tem muita gente deixando as seduções diabólicas levar ele. O próprio Daniel, quando separaram os jovens para servir ao rei, Daniel disse: olha, dos manjares, das comidas que vai para o banquete real, eu não toco, eu não como. Ele sabia que eram alimentos consagrados a demônios. O que é do diabo, quem ama a Deus não toca, quem ama a Deus não coloca a mão, não saboreia, não sente o gosto. Ele preferiu ter a dieta espiritual dele do que tocar no banquete que ia. Era o banquete real, mas era oferecido a demônios. E Deus era com Daniel. Era um dos mais sábios, era um dos mais formosos.
tinha um espírito de excelência, de sabedoria, de revelação. Na perseguição, ele orava 3 vezes ao dia. Fizeram um decreto proibindo de se prostrar diante de qualquer Deus, mas para perseguir Daniel, porque sabia que ele era de oração. E nem que custasse a vida dele, ele foi lá, abriu a janela que dava para a banda de Jerusalém, se prostrou e começou a orar em favor da nação, em favor da vida dele. Foi pego, lançado numa cova cheia de leões. Mas ele amava tanto a Deus, que ele preferia ser condenado à morte do que parar de buscar e clamar ao Senhor. E Deus o guardou, porque ele mesmo abriu a boca e disse, quando abriram aquela cova cheia de leões, o rei preocupado, achando que ele tinha sido devorado, consumido, ele abre a boca, Daniel, e diz, o meu Deus tampou a boca dos leões, para que mal nenhum me acontecesse. Porque quando nós amamos a Deus, o livramento de Deus é certo. Sabe, a maior atitude de amor eu vejo em Jó e vejo em Abraão. Jó perdeu 10 filhos, 10 caixão. Ele perdeu tudo, perdeu todos os seus bens. Mas o bem maior é o filho, os filhos é a família. Você que é mãe, você que é pai. Se for para você perder tudo, ficar na miséria, mas você salvar o seu filho, você fica na miséria, mas você salva o seu filho. Ele perdeu os filhos, perdeu tudo. Ele abre a boca e diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei. Ele estava falando das riquezas que lhe foi tirada. Quando ele diz, o Senhor me deu, o Senhor tomou para si, ele estava falando dos filhos. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. E ele não conhecia Deus. Ele apenas ouvia falar de Deus. Lá na frente ele diz que ele não conhecia Deus, ele ouvia falar de Deus, mas ele aprendeu a amar tanto a Deus. A mulher pecou, disse, tu é homem, amaldiçoa teu Deus e morra. Porque além de perder a riqueza, além de perder os filhos, ele se assentava em cima de cinzas, cheio de feridas, com caco de telha, coçava as feridas. Os amigos olhavam de longe e falavam, esse homem deve ter pecado contra Deus. Esse homem deve ter blasfemado contra Deus. Esse homem deve ter feito mal para alguma viúva, para algum órfão. É por isso que ele está assim, começar a acusar a Jó. E a mulher dele chega a amaldiçoar a Deus, acaba com esse sofrimento. Acaba com essa lepra, para de se coçar com esse caco de telha, amaldiçoa, morre, acaba com o sofrimento. Ele disse, mulher, você não sabe o que você está falando, mulher. Porventura Deus daria suas coisas boas, Ele não ia permitir as coisas ruins. Tu fala como uma louca, tu não sabe o que fala. E Jó não pecou contra Deus. Abraão tinha 100 anos de idade, já velho, cansado. Nasceu Isaac, o seu filho. E alguns anos depois, Isaac já é um rapaz. Deus chega para Abraão e fala, pega o teu filho Isaac, leva até o monte Moriá e sacrifica ele. Você sabe como era o ritual de sacrifício, meu amado? Ele tinha que amarrar o filho no altar, pegar uma machadinha e arrancar a cabeça do filho fora. Ele tinha que degolar o filho. Se ele fosse dar para outro fazer, já era doloroso. Mas ele com as próprias mãos pegava a machadinha para poder degolar o filho, decapitar o filho. Ele não falou nada com Sara.
Ele não falou nada para ninguém, ele ficou com aquele segredo dentro dele, corroendo o coração dele, a alma dele. Mas ele, por amor a Deus, ele pegou o filho e levou até este monte. Ele diz para os rapazes que estavam com ele, os dois moços: fica aqui com o jumento, nós estamos indo ali adorar a Deus, mas daqui nós vamos retornar. Foi uma palavra de fé, uma atitude de fé, mas na realidade ele não tinha certeza se ia retornar, ele não tinha certeza se realmente o filho ia ser sacrificado, mas ele fez por amor a Deus, porque quem ama a Deus obedece a Deus. Se você diz que ama a Deus e não obedece, você não ama. É a mesma coisa que um filho que diz que ama o pai, ama a mãe, mas é rebelde, é desobediente. Você não ama teu pai, você não ama tua mãe, porque se você amasse, você obedecia. E o amor a Deus de Abraão, irmãos, eu fico impactado, porque ali já simbolizava, Abraão ali já simbolizava Deus, Isaac já simbolizava Jesus, aleluia. Já tinha um simbolismo forte ali, mas ele foi lá sacrificar. E o filho vem: pai, cadê a lenha? Aqui tem fogo, pai. Aqui tem fogo, aqui tem lenha, aqui tem altar. Cadê o fogo? Onde está, pai, o holocausto? Onde está, pai, o cordeiro para o holocausto? Tem fogo, tem lenha, tem altar. Está faltando o cordeiro. E ele, cheio de dor no coração, de Deus proverá para você o cordeiro, meu filho. Mas ele chegou a amarrar o filho no altar. Quando ele chegou, pegou a machadinha para degolar, para decapitar o filho, Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faça tal. É por isso que hoje, o único homem que você fala assim, a fé de Abraão, nem Moisés teve a fé que Abraão teve, profeta nenhum teve a fé que Abraão teve. Homem nenhum na Bíblia teve a fé que Abraão teve. É por isso que quando nós formos orar, tem que pedir a fé de Abraão e a paciência de Jó. O único que teve paciência em Deus foi Jó. E o único que teve a fé foi Abraão. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: se você ama a Deus? Você ama mesmo? Eu sinto o amor dele. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que o culto espiritual é aquele que o povo está pulando, sapateando, falando em língua, aquele barulhão. Mas eu creio, talvez não todos, porque tem gente que está na igreja e a mente dele está em outro lugar. Mas Deus está falando com você e você está sentindo Deus. Porque eu estou sentindo o amor de Deus aqui sendo derramado. Sabe, isso é para reflexão, isso é para a gente entender o que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer de cada um de nós. Vocês conhecem aquele hino, se isso não for amor? Conhece, Franco? Se isso não for amor. Moisés amou a Deus também, irmãos? Amor ou não amor? Moisés amou a Deus, irmãos? Amor, fala amor. Sabe por que ele cresceu dentro do palácio? Ele estudou nas melhores faculdades. Ele vivia uma vida de príncipe. Mas por amar a Deus, ele deixou tudo aquilo que era bom aos olhos e foi para o deserto para fazer a vontade de Deus. Nós vemos que dentro dessa palavra, por amor, Jesus renunciou à própria vida para que você pudesse ter vida. Por amor, Abraão renunciou ao próprio filho. Sadraque, Mesaque, Abdenego, o próprio Daniel, eles renunciaram à própria vida por amor. E é esse amor que me constrange.
É esse amor que toca na nossa alma. Sabe? O que você pode fazer hoje para Deus, não deixa para amanhã. Não que você vai morrer sem salvação, mas talvez é algo que você deixou de fazer para Deus. Tinha uma cantora que estava internada. E ela estava chorando muito. O câncer tomou a garganta e nunca mais vai poder cantar. A não ser que Deus fizer um milagre na vida dela. Mas quantas das vezes talvez ela foi convidada para cantar em algum lugar, e o cansaço, ou outro a fazer, alguma outra coisa, e hoje está naquela situação. Eu estava falando para o Léo de um rapaz que, apaixonado por violão, ele toca outros instrumentos, mas a paixão dele é violão. Deu gangrena na mão, logo na mão direita. Deu gangrena na mão. E hoje a pior dor dele não é a perda das mãos, é não poder tocar mais o violão. É a pior dor que ele tem. Uma outra cena também que eu vi que me impactou, eu estava falando com a Josi. Sabe, eu evito de falar em dinheiro, em finanças aqui na igreja, porque as igrejas hoje só falam dessas coisas. Aqui é o evangelho da cruz, é o evangelho de Cristo Jesus. É o evangelho do reino que nós pregamos aqui. Se for da vontade de Deus nós ficar nesse grupo 10, 20, 30 anos, ou até ele voltar, a gente vai ficar nesse grupo, nesse mesmo lugar. Porque eu não tenho ambições, mas pregando a mesma palavra. Se for para sair daqui para ir para um lugar maior, melhor, porque ele tem falado isso, tem prometido isso. A palavra não vai mudar, o evangelho vai ser o mesmo. É o evangelho de João Batista na beira do Rio Jordão. É o evangelho de arrependimento. É fazer as pessoas caírem em si. É mostrar o pecado. É mostrar que existe um caminho que se chama Jesus. Tem um senhor que está ali no hospital evangélico. Esses dias todos eu estava lá a semana toda naquele hospital, vendo o sofrimento daquelas pessoas. E ele deu um câncer na coluna. E devido ao câncer da coluna, tem 30 dias que ele parou de andar. Um homem carpinteiro, o desespero daquele homem. A minha esposa passou uns dias lá no hospital também, ela viu a agonia que ele fica, querendo sair, querendo levantar, querendo ir embora. Era um homem que andava, era um homem que tinha uma vida. Não é só não poder andar, é a dor, irmão, a dor do câncer terrível. Nunca queira passar por isso. É a pior dor que eu acho que existe na face da terra, a dor do câncer. Tanto que se trata com morfina, não é com outro remédio. E a esposa dele chegou à tarde lá. E eles conversando baixinho, mas eu estava muito próximo. A esposa, ele perguntou, você recebeu o dinheiro? Ela falou assim, recebi. Quanto foi? R$1.400. Deu para pagar alguma coisa? Assim, deu para pagar tudo. E na hora ele falou assim, e o dízimo da casa do Senhor você tirou? Eu não sabia que ele era crente. Eu não sabia que a mulher dele era crente, que eles eram crentes. E o dízimo da casa de Deus você tirou? Eu vou ser a primeira coisa que eu fiz foi tirar o do Senhor. Sabe, irmão, não é a quantia, não é o valor, não é o dinheiro, é a atitude. É amar a Deus. Amar a Deus. Eu estou muito alegre. Tem coisas que não precisa ser falado, mas eu falo com alegria. Eu me lembro do primeiro dia que o primeiro salário do Kennedy, ele chegou aqui na igreja e disse, pai, todo o meu salário está aqui. Eu disse, meu filho, mas é só os 10%. Eu disse, não, eu fiz um voto a Deus. Se Deus me abrisse uma porta de emprego,
O meu primeiro salário é entregar o dízimo e o restante como oferta na igreja. Hoje a Bianca vai entregar o primeiro dízimo dela. É o primeiro emprego, o primeiro salário, o primeiro dízimo. Hoje ela conversando comigo, pai, eu recebi tanto, quanto que eu tiro de dízimo? Eu falei assim, é X, minha filha. Ela trouxe para entregar na casa do Senhor. Sabe, irmãos, isso é amar a Deus. Isso é ter Deus como prioridade. Amar a Deus é essas atitudes aí. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa de nada que você tem, mas a tua atitude demonstra amor. A tua atitude demonstra o quanto você ama Ele. Pode até você pensar, esse dinheiro pode até me fazer falta, mas não, você não. Mas maior do que a falta está Deus na minha vida. E Deus vai me abençoar. Eu achei bonita a atitude daquele homem. Sabe, ele tinha tudo para estar revoltado com Deus ali. Não tinha, Henrique? Um câncer na coluna. Pelo que os médicos falaram, não vai andar mais. A dor, dia e noite sentindo dor. Ele tinha tudo para estar revoltado com Deus. Poderia estar falando, por que eu estou aqui? Por que Deus permitiu isso? Mas a primeira coisa, você tirou do Senhor. Você tirou de Deus. E é por isso, eu não ia estar aqui hoje, eu ia estar lá naquele hospital. E o Senhor falou comigo, vai lá e fala essas coisas. Fala sobre amar. Não deixe a iniquidade falar dessas coisas do mundo. Não deixe essas coisas esfriar. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe, eu sou contra quando alguém fala assim, estou apaixonado. Tem até hino que fala, paixão é coisa da carne. A maioria das pessoas que falam que está apaixonada, daqui a pouco a paixão acaba. Porque é carne. Não, nós temos que amar. Amar. Porque quem ama, paixão é uma coisa, é coisa da carne. Mas quem ama, ama, irmãos. 1 Coríntios 13, 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitaria. Esse amor aqui não está falando do amor de Deus. Se não tiver o amor de Deus, você pode dar esmola, pode dar dízimo, pode dar oferta, você pode cantar, pode gritar, pode dizer, estou apaixonado, eu te amo. Mas se verdadeiramente se o amor de Deus não tiver em você, e se você não amar a Deus, nada disso vai adiantar. Antes de adorarmos a Deus, tem alguém que está afastado e quer reconciliar, quer voltar a amar a Deus, porque Deus continua te amando. Deus, Ele te ama tanto que você saiu, pegou o caminho e foi embora, mas Ele continua lá, o mesmo caminho que você saiu, Ele te espera de braço aberto, esperando que você caia em si. Ele quer botar um anel no teu dedo, que quer dizer uma nova aliança. Ele quer colocar uma vestimenta nova, Ele quer restaurar a tua vida. Tem alguém que está afastado ou que ainda não aceitou a Jesus? Levanta a tua mão e vem aqui na frente. Vem sentindo o amor de Deus. Foi por você que Jesus morreu. Vem aqui na frente. Não deixe as coisas dessa vida te segurar. Pastor, ainda tem que resolver um problema. Pastor, ainda tem que se libertar disso, daquilo. Não, dá o passo para Jesus. Demonstra uma atitude de amor. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Pode louvar o Senhor. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você solte a tua voz. Você não vai cantar com a boca só, você vai cantar com a tua alma, vai adorar com a tua alma. Oh, aleluia. Se isso não for amor, fecha os teus olhos, com os olhos fechados. O oceano secou.
céu. Andorinha no Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu.